Estamos sujeitos às enfermidades do corpo. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs. Que bênção podermos estar juntos mais uma vez para aprender com a palavra de Deus e fortalecer a nossa fé. Que o Espírito Santo nos visite agora com graça, consolo e entendimento. Estamos meditando na lição de número 3, meditando sobre o corpo e as consequências do pecado. E hoje o Senhor vai falar conosco sobre um tema real na vida de todos nós, as enfermidades do corpo. Vamos começar este devocional orando ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, porque a tua presença, ela nos sustenta, a tua palavra é o remédio que cura a alma. Espírito Santo, fala conosco agora, consola os corações aflitos, renova as forças dos enfermos e derrama o teu poder de cura sobre cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Meus irmãos, o texto para a nossa meditação de hoje está em 1 Timóteo 5, 23. Diz assim o texto sagrado: Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Aleluias! Essa é uma palavra simples, mas cheia de sabedoria e cuidado pastoral. O apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, um jovem pastor que liderava a igreja de Éfeso. Timóteo era dedicado, temente a Deus e fiel, mas enfrentava enfermidades físicas. O texto menciona que ele sofria de problema no estômago e outras doenças frequentes. Paulo, movido por amor e discernimento, ele aconselha: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho. Naquela época, meus irmãos, o vinho era usado de forma medicinal, pois a água em muitos lugares era impura e ela causava enfermidades. Essa orientação mostra duas verdades importantes. A primeira é que o corpo do crente é santo, mas ainda é humano. E segundo, a fé em Deus não exclui o cuidado com a nossa saúde. Amados irmãos, é importante compreender que mesmo sendo servos de Deus, cheios do Espírito Santo, estamos sujeitos às limitações e enfermidades do corpo. O pecado, desde o Éden, trouxe deteriorização da natureza humana. O corpo, que antes era imortal e incorruptível, tornou-se frágil, sujeito ao tempo, à dor e à doença. Mas o Senhor, em sua bondade, continua cuidando de nós, corpo, alma e espírito. Alguns cristãos pensam que ficar doente é sinal de falta de fé, mas isso não é verdade. Timóteo, ele era um homem fiel, usado por Deus e ainda assim enfrentava a enfermidade. O próprio apóstolo Paulo também teve uma dor na carne, como ele mesmo descreve lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E o Paulo, ele pediu 3 vezes para que o Senhor o livrasse daquela enfermidade, mas Deus respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9.
Aleluias, meus irmãos. Isso nos ensina que, mesmo nas limitações do corpo, a graça de Deus continua operando. Deus pode curar e Ele continua curando. Mas quando Ele permite que enfrentemos uma enfermidade, há um propósito maior. Às vezes é para nos fortalecer na fé, ensinar dependência ou revelar a sua glória através da nossa perseverança. Em João capítulo 11, versículo 4, quando Jesus ouviu que Lázaro estava doente, ele disse: "Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus." Aleluias! Há situações em que o corpo é provado, mas o espírito é fortalecido. Nós cremos no poder de cura, porque o nosso Deus é Jeová Rafá, o Senhor que sara. O mesmo Jesus que salvava, ele também curava os enfermos. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 16, 17, está escrito: "E expulsou os espíritos com a sua palavra, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, dizendo: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças." Meus irmãos, na cruz, Jesus não apenas levou o nosso pecado, mas também as nossas dores e enfermidades. Mas é importante compreender que o corpo, mesmo curado, ainda é temporário. Ele faz parte de uma criação que geme, aguardando a redenção final. Romanos capítulo 8, versículo 22 e 23 diz: "Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo." Aleluias! O nosso corpo ainda sente, ainda sofre, ainda se desgasta, mas um dia ele será transformado. Enquanto isso, o Senhor nos chama a cuidar do corpo com sabedoria. Foi por isso que Paulo orientou Timóteo de maneira tão prática. Ele não disse apenas ore, mas também cuide-se. O cuidado físico não é falta de fé, é obediência a Deus. Afinal, o corpo é o templo do Espírito Santo. Devemos cuidar da saúde, do descanso, da alimentação e da mente, porque o corpo é o instrumento pelo qual servimos ao Senhor. Mas mesmo com todos os cuidados, às vezes o corpo adoece. E quando isso acontece, o crente não se desespera, ele confia. O salmista declarou em Salmo 73, versos 26, "A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre." Aleluias! Quando o corpo fraqueja, o espírito é fortalecido pela presença de Deus. As enfermidades do corpo também nos ensinam a humildade. Elas lembram que somos dependentes da graça e do cuidado divino. A Bíblia mostra que homens e mulheres cheios de fé também enfrentam doenças. Eliseu morreu enfermo, 2 Reis 13:14, mas isso não diminuiu a unção que havia sobre ele, tanto que até o seu corpo morto foi instrumento de milagre.
Isso prova que o poder de Deus não depende da condição física, mas da presença do Espírito Santo em nós. Talvez você esteja enfrentando uma enfermidade hoje e o inimigo esteja sussurrando ao seu coração: Deus te esqueceu. Mas eu te digo, em nome do Senhor Jesus, Deus não te esqueceu, Ele está contigo nesse processo. Às vezes o Senhor cura imediatamente, outras vezes Ele fortalece para suportar. Às vezes Ele remove a dor e outras vezes Ele transforma a dor em testemunho. O importante é saber que o corpo pode adoecer, mas o espírito pode continuar saudável, cheio de fé e esperança. Isaías capítulo 40, versos 29 a 31 diz: Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Glórias a Deus! Enquanto esperamos a transformação final do corpo, o Senhor nos dá força, cura e consolo para continuar. Se hoje você está enfermo, saiba que Deus pode tocar a tua vida agora mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E mesmo que a enfermidade ainda não vá embora, a presença dele é suficiente para te sustentar. O apóstolo Paulo aprendeu isso quando ouviu do Senhor: a minha graça te basta. Por isso, não perca a fé, não perca a esperança. O corpo pode até estar enfraquecido, mas o espírito permanece firme. A presença do Espírito Santo é o remédio da alma. Ele visita o leito, consola o coração e renova as forças do crente. Aleluias! Hoje o Espírito Santo quer te lembrar que o corpo humano tem limites, mas a graça de Deus é ilimitada. Ele cuida de nós por completo. Cura o corpo, sara a alma, renova o espírito. Vamos refletir, meus irmãos. Tenho confiado em Deus mesmo nos dias de dor? Tenho cuidado do corpo que o Senhor me deu com sabedoria e gratidão? Tenho crido? Ainda que o corpo sofra, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza? Seja qual for a enfermidade, creia. Deus está presente. Ele pode curar agora, fortalecer hoje e renovar sempre. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Papai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por tua palavra. Pai, reconhecemos que somos frágeis e dependentes de ti. Toma nossas dores, nossas enfermidades e nossas limitações em tuas mãos. Cura, Senhor, o corpo enfermo, o coração aflito e a mente cansada. Derrama sobre nós a tua graça e o teu poder restaurador. Espírito Santo, visita agora quem está enfermo e faz o teu milagre acontecer. Que em tudo o teu nome seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, cremos e já te agradecemos. Amém. Aleluias, glórias a Deus. Ah, meus irmãos, que presença maravilhosa estamos sentindo neste momento. O Senhor está visitando os corações e renovando as forças daqueles que confiam nele.
Meus irmãos, lembrem-se, o corpo é temporário, mas o que Deus está fazendo dentro de você é eterno. Continue firme na fé. Eu me despeço com alegria e te convido a estar comigo amanhã, no devocional de sábado, quando meditaremos sobre o tema A Confiança de Jó em meio ao sofrimento. Jó, capítulo 19, versos 25. Fiquem todos na gloriosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus Cristo assim me permitir.